Altura agora para a rubrica Última Fronteira. Está connosco o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, começamos por notícias dos planetas Mercúrio e também Plutão. Realizou-se esta semana um dos grandes encontros que há ao nível das ciências planetárias nos Estados Unidos, da Divisão de Ciências Planetárias da Sociedade Astronómica Americana. E nós, no fundo, trazemos para aqui um bocadinho do que foi conversado nesses grandes encontros de astronomia planetária. Ora, vamos começar com Mercúrio. Mercúrio ocupou grande parte de uma dessas conversas, com as últimas novidades do planeta mais próximo do Sol, e as conversas começaram com aquilo que os astrónomos chamam o mistério da ressonância orbital de Mercúrio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Mercúrio tem, por cada 3 dias de Mercúrio, ele completa 2 anos. Isto é mais ou menos o mesmo que dizer que o dia em Mercúrio demora muitíssimo tempo. Estamos a falar que a duração do dia demora 59 dias terrestres e ele demora apenas, entre aspas, 88 dias a dar a volta ao Sol. Ora, isto foi sempre um pequeno enigma. Por que razão é que havia esta relação 2:3, digamos assim, de Mercúrio? Ora bem, um dos estudos apresentados por um dos cientistas que estuda Mercúrio há muito tempo, apresentou um estudo numérico e de computador. Isto é, ele tentou simular as condições iniciais da formação de Mercúrio, de como é que Mercúrio foi lá ter, e então pediu ao computador para, durante 3 meses, sem parar, o computador lhe dissesse como é que seria a órbita de Mercúrio e se de facto conseguíamos arranjar uma explicação para esta relação. E o que o computador lhe disse foi: isto é absolutamente natural. Ou seja, se nós tivermos um planeta do tamanho de Mercúrio, àquela distância de uma estrela parecida com o Sol, então muito provavelmente ele de facto vai demorar esse tempo a dar uma volta sobre si próprio e uma volta à volta do Sol. E, portanto, esta ressonância 2:3 é, aparentemente, de acordo com a simulação numérica feita no computador, absolutamente natural nestas condições da órbita e do tamanho da estrela e do planeta. E depois, já que falamos também em tempos, em períodos, a conversa seguinte focou-se sobre a idade das zonas mais antigas de Mercúrio. Foi apresentado outro estudo que um grupo de cientistas analisou detalhadamente as mais completas e recentes imagens de Mercúrio dadas pela sonda Messenger, e então descobriram que na chamada bacia Caloris, que é basicamente, provavelmente, a maior cratera de impacto do Sistema Solar. Estamos a falar de uma cratera de impacto que tem cerca de 1550 km de diâmetro. Provavelmente aí poderá estar aquele que será o terreno mais antigo, a zona rochosa mais antiga de Mercúrio. Estamos a falar de algo entre os 4 a 4,1 mil milhões de anos. A grande surpresa neste estudo foi que estes cientistas descobriram ligeiramente a norte desta zona, desta cratera de impacto, um outro terreno que tem uma idade muito mais nova. Repara o que quer dizer muito mais nova. Esta mais nova terá entre 3,5 a 3,8 mil milhões de anos. Portanto, temos numa determinada zona de Mercúrio, relativamente próxima, 2 zonas muito diferentes em termos das suas idades. Ora, isto quer dizer mais ou menos o seguinte: quer dizer que, de alguma forma, Mercúrio teve uma espécie de lifting. Imagina tu, um planeta com um lifting, um ou vários liftings que no fundo permite explicar diferenças de idades tão acentuadas entre uma zona e a outra. Ora, esta diferença de idades entre estas 2 zonas, eu repito, uma que terá entre 4 a 4,1 e outra entre 3,5 a 3,8 mil milhões de anos, encaixa muito bem numa teoria que os astrónomos formularam e que diz que no início da formação do Sistema Solar, enfim, todo foi uma pequena balbúrdia, parecia uma panela de pressão. Havia choques de asteroides um pouco por todo lado, por todos os planetas, mas conseguimos identificar períodos dessa altura em que a quantidade de asteroides a chocar os planetas era muito mais elevada. Aquilo que os astrónomos chamam o intenso bombardeamento tardio, e que se deu precisamente entre estas 2 faixas, entre este intervalo das duas zonas mais antigas de Mercúrio. Portanto, este grande bombardeamento que se deu no início do Sistema Solar pode explicar o lifting e pode explicar estas 2 zonas muito diferentes. Depois, foi apresentado um outro estudo sobre as crateras secundárias de Mercúrio. O que é que são crateras secundárias? Quando nós temos um grande impacto, o impacto de um grande asteroide com um planeta, há toda uma série de detritos, de rochas que saltam, obviamente, fruto desse embate. E esses detritos, obviamente, caem
caem. No caso de Mercúrio, quando comparado com a Lua, porque eles são muito parecidos, Mercúrio e a Lua, estas crateras secundárias estão muito mais próximas da primária e são em muito maior quantidade. Ora, ainda bem que assim é, porque isto prova também que as leis de Kepler têm alguma validade, obviamente, no caso de Mercúrio, porque quanto mais próximo se aproximam, imagina, um asteroide ou um cometa do Sol, a sua velocidade vai aumentar. Kepler já tinha formulado isso nas suas leis planetárias. E, portanto, à medida que se aproxima de um planeta como Mercúrio, a velocidade também é muito maior. Sendo a velocidade muito maior, o material que é injetado é também muito maior. E é muito mais próximo da sua cratéria primária do que na Lua por uma razão muito simples. É que Mercúrio é muito maior que a Lua e, portanto, tem uma gravidade muito maior e não dá grande liberdade aos materiais que fogem. Por último, e repara como é interessante ter estas conversas em família, em astronomia, foi apresentado um outro estudo que demonstrou que há uma região misteriosa em Mercúrio, é uma região claramente mais elevada do que o restante superfície de Mercúrio e que tem uma dose, uma quantidade muito maior de elementos como magnésio, enxofre ou cálcio e muito menor de alumínio. E é um mistério. Os cientistas, por simplesmente, identificaram, não sabem muito bem o que é. Mas repara como é interessante ter esta conversa em família. É que no final desta conversa, o cientista que apresentou, todos os seus colegas repararam uma coisa interessantíssima. É que esta região misteriosa é exatamente a mesma daquela que foi identificada na conversa anterior como a mais antiga de Mercúrio. Portanto, temos uma região claramente diferente de todas as outras e que é a região mais antiga de Mercúrio e que é um mistério a resolver. Vamos dar um salto muito rapidamente para o outro extremo do Sistema Solar, para o planeta anão, Plutão, que também teve algumas novidades nesta semana. Muito rapidamente, um dos motivos pelo qual os cientistas da missão New Horizons pediu encarecidamente à NASA para enviar rapidamente uma missão a Plutão, passava pelo seguinte, é que Plutão está progressivamente a sair do seu verão. Repara o que é o verão num planeta tão afastado, mas está progressivamente a sair do verão e a preocupação dos cientistas era que a finíssima atmosfera de Plutão, à medida que vai tendo temperaturas cada vez mais frias, ela pudesse congelar e, imagina tu, pudesse cair na própria superfície de Plutão. Pois bem, num estudo apresentado esta semana diz que os cientistas não têm que se preocupar mesmo nada com isso. Porquê? Porque eles investigaram uma série de observações feitas a Plutão durante vários anos e repara o poder da astronomia e o importante que é ter estrelas em segundo plano. Os astrónomos adoram quando os planetas passam à frente de estrelas que estão muitíssimo longe, que estão numa espécie de segundo plano das suas observações, por uma razão muito simples. A luz dessa estrela, quando vem na nossa direção e passa pelas camadas mais elevadas do planeta, neste caso de Plutão, dá-nos uma ideia muito interessante, muito precisa, sobre o que é essa atmosfera de Plutão, neste caso de Plutão. E então, eles conseguiram encontrar várias observações com uma estrela em segundo plano e analisaram, no fundo, a luz dessa estrela e como é que ela é afetada quando passa pela atmosfera de Plutão. E a conclusão a que chegaram estes cientistas é que, apesar desta atmosfera é uma atmosfera muitíssimo fina, estamos a falar de uma atmosfera que tem uma pressão atmosférica cerca de 1 milésimo inferior à pressão atmosférica da nossa Terra, ao nível do mar, mas aparentemente, mesmo assim, esta finíssima camada atmosférica, que é 3 vezes mais densa do que as primeiras observações que nós tínhamos de Plutão, mesmo assim, esta atmosfera vai aguentar-se à medida que o planeta vai ficando cada vez mais frio. Isto também dá-nos algumas ideias sobre a própria superfície de Plutão, porque se a atmosfera consegue suportar aquele peso, quer dizer que também, de alguma forma, a superfície de Plutão consegue conservar o seu terno calor, que recebe do Sol, durante muito mais tempo e de uma maneira muitíssimo mais eficaz. Portanto, os cientistas não têm que se preocupar com esta atmosfera de Plutão, porque ela estará lá quando a New Horizons visitar pela primeira vez Plutão em 2015. São dados curiosos, Miguel, e seguimos nessa linha. Temos agora a tecnologia espacial debaixo dos escombros. É mais um exemplo de que ir ao espaço dá saúde e faz crescer. E pode salvar vidas, efetivamente. Ora, a Direção de Ciência e Tecnologia da Segurança Interna dos Estados Unidos, ainda por cima num país que nós sabemos, vimos isso nas notícias todas as semanas, é um país assolado por uma série de calamidades naturais e outras, infelizmente, não tão naturais, pediu ao Jet Propulsion Laboratory, um dos laboratórios da NASA, fez um pedido muito simples. Já que vocês têm tantos conhecimentos e têm tecnologia de ponta que utilizam nas vossas sondas, tecnologia de radar para saber como é que é a superfície dos planetas e essas coisas todas,
será que vocês não conseguiam arranjar maneira de nos arranjar um instrumento para nos ajudar em situações de calamidade? Porque nós sabemos que a partir do momento em que existe um sismo, um tremor de terra, um atentado, o que quer que seja, os primeiros minutos a seguir a esse atentado é fundamental para encontrar sobreviventes no meio dos escombros. Ora bem, e este laboratório da NASA pegou no desafio e então construiu um pequeno detector, que é o que nós estamos a ver na imagem, o Finder, que é um pequeno radar portátil com tecnologia absolutamente avançada e que, repara bem para estes valores, permite distinguir o batimento de um coração humano do batimento de um outro ser vivo qualquer, e que esteja rodeado ou telhado por destroços com cerca de 9 metros de profundidade ou enterrado até a 6 metros de cimento. E consegue descobrir tudo isto a uma distância de 30 metros das próprias calamidades. E, portanto, isto é um exemplo de uma tecnologia espacial, de inspiração espacial, que é posta ao dispor da humanidade para tentar descobrir e resgatar sobreviventes em qualquer tragédias deste tipo. E repara numa outra felicidade desta tecnologia, é que no meio destes destroços, no meio destes seres humanos que estão nos destroços, eles até podem estar inconscientes. Mas com esta tecnologia é possível detectar não só o número, mas também a localização mais ou menos exata de onde é que eles estarão. Portanto, é mais um exemplo de como o espaço permite também salvar vidas. Miguel, só um minuto para a sugestão da semana. Vamos ter pétalas galácticas. É a última imagem disponibilizada pelo telescópio espacial Hubble da galáxia PGC 6240. PGC quer dizer Principal Galaxies Catalog, que é para as pessoas não pensarem que os astrónomos inventam este tipo de siglas. Não, é um catálogo de galáxias. E então, esta galáxia que foi mostrada pelo Hubble tem esta particularidade lindíssima. É uma galáxia elíptica, mas que tem uma forma muitíssimo curiosa, que vamos ver no final deste vídeo, e parece que tem uma espécie de umas pétalas galácticas. E à volta desta galáxia, os cientistas descobriram uma enorme quantidade de agrupamentos de estrelas, de enxames de estrelas. E isto, no fundo, conta-nos um bocadinho a história desta galáxia que nós estamos a ver. É que, muito provavelmente, estamos a ver de uma galáxia que, há relativamente pouco tempo, terá sido ou canibalizada ou teve um encontro imediato cerebral com uma outra galáxia e, portanto, toda a sua estrutura da galáxia ainda está a recompor-se desse encontro com uma outra galáxia maior. Miguel, obrigado e até ao Obrigado, próximo Cristina. fim de semana.